prover o sustento dessas pessoas. Então, esses estados que são extremamente capitalistas, eles têm que ser socialistas. Então, nós estamos vivendo algo que eu já tenho colocado isso há muitos anos ali no Facebook, que é onde muitas vezes eu me aventuro a ser um pensador, um filósofo social, principalmente. A gente está vivendo uma esquizofrenia social já há algum tempo, né? Assim, para quem não tem quando começa o banquete, porque é sempre um banquete, exatamente com o que tem de bom e de melhor, mas tem um detalhe, doutor Maia, doutor Rogério, que fica claro ali, que quando o camarada vai entrar nessa prisão, eles perguntam qual é a tua comida preferida. E aí tu diz a tua comida preferida, só que quando chega na hora que o banquete passa, a tua comida preferida está ali. Assim como tu pediu. Só que tu não come a tua comida preferida, tu vai comer o que é dos outros. E tu come muito aos primeiros andares, né, doutor Maia? E quando chega... Porque se todo mundo comesse só a sua parte, só um pouquinho, daria para chegar até o 333, porque cada um que chega diz a sua comida... E se todo mundo comesse só a sua comida, né, supostamente, ao chegar ao 333 tem comida ainda do último que pediu. Eu não sei, eu entendi assim. Então tem uma voracidade. Isso, aí. Aqueles lá de voracidade. É o que é o nível, como tu falou, o nível capitalista é aquele que eu guardo muito mais do que eu posso. Uhum. Então a comida ali é colocada como se fosse o dinheiro. Eu tiro o máximo que eu posso e vai sobrando cada vez menos para os de baixo. Uhum. E até que os de uma zona intermediária mais... Por exemplo, esse cara que leva o livro Dom Quixote de la Mancha, aparece nitidamente que o velhinho que está com ele é o Sancho Panza, que é utilitarista. E ele é um idealista que luta em busca da Dulcinea do Sancho Panza, lutando com o moinho. Então, ele quer dar para todos o que vem lá de cima distribuído. Só que o interessante é que ele calcula, que dura 2 minutos cada passagem, que no nível 51, ele e o negro sobem na mesa e vai descendo, e eles têm que evitar que as pessoas do nível 51 até o 51 comam demais. Então, eles servem os pratinhos, mas aí a luta que eles têm que fazer no nível de socializar e humanizar o dinheiro, ou a refeição, ou a comida, Sim. passa a ser uma luta inglória. Violenta. E quando eles chegam nos níveis mais inferiores, está quase todo mundo morto. E então há uma decepção profunda nesse idealista, e no fim, lá no fundo, ele chega no 33, já na metáfora do filme, morto, e só resta a esperança de uma criança. E 33 níveis é exatamente a metade do número da besta do inferno, que seria 666, e como são 2 em cada nível, é exatamente o número da besta ou do apocalipse, e tem uma que coisa... é a nossa sociedade. Né? Sim, que é completamente absurda, animalizada, e que é egoísta e que não se preocupa com os outros. Porque o caso... Mas mesmo assim, né, Beatriz, ele como sendo o maior idealista de todos, indicando que entre nós sempre vai haver alguém que quer humanizar, e um lado nosso de humanização, em que eu quero realmente socializar e dividir as coisas equanimemente. Essa é a mensagem, mas uma mensagem que fica assim, será possível? Sabe que eu me lembrei um pouco também com o filme da caverna do Platão, sabe? É uma coisa tão absurda assim, e é como se nós estivéssemos vendo a sociedade condensada ali, porque se todo mundo comesse só a sua parte, teria para todo mundo. E uma das metáforas também é assim, a Revolução Russa, né, que saiu do Nicolau II, que foi assim, uma tirania, o reinado dele, e aí veio o socialismo, e depois, então, com Lenin e Stalin,
a coisa então ficou quase que tão igual ou pior. Então, uma luta entre as duas posições, e o Rogério falou bem, hoje o capitalismo tem que ser socialista, porque o Trump está dando quase 3 trilhões de dólares para distribuir entre o povo americano. É. Então são tentativas... Sabia que eu vou receber um cheque de $1.200 aqui em casa? Pois é, eu ia te perguntar, até tu tinha prometido para mim na última vez de mandar 500 para mim, né? eu e a Andréia, nós vamos receber cada um chequezinho pelo correio de $1.200 cada um, né? Eu espero que seja mensal, né? E eu vi que tu te arrependeu de não ter filho, porque aí era mais 600, né? É verdade, é verdade. Não, mas você sabe que, assim, ó, olhando do ponto de vista desse... Porque é uma lição que a gente está vendo que está sendo dada, de alguma forma, para o capitalismo, né? Uhum. É uma lição, assim, é brutal. Todo aquele discurso de Estado mínimo... e que cada um por si, né, e todo... Não precisamos de um Estado forte, e nesse momento todo mundo se volta para o Estado. Mas o que eu tenho observado, assim, de tudo que eu estou lendo, é que quem está faturando pra caramba com tudo isso são os bancos. Assim, como sempre nesse sistema capitalista. Sempre, né? Mas é impressionante, são o trilhões. O capitalismo é uma espécie de hidra de Lerna. São 7 cabeças, tu corta uma, nasce outra. Uhum. O mito é esse. As pessoas estão falando, né, Bea e Maia, que assim, agora nós vamos repensar o capitalismo e tal. Olha, meu ponto de vista é que o capitalismo, na realidade, é isso que o Maia está falando, né? Ele vai se... reinventar, na realidade. Sempre, né? Ele está fazendo renasce a cada momento. Está fazendo uma customização. Exatamente, a customização. Boa essa, Bia. Boa. Olha só. Além dos bancos hoje, quem é que está ganhando? Firmas que fazem o que é necessário para essa pandemia, né? Sim, os laboratórios, com certeza absoluta. O álcool gel cada vez mais caro. Os respiradores cada vez mais caros. Custava $2.000 um respirador, né? Agora passou a custar $50.000. Olha só. Agora, quem faz isso devia levar um tiro na nuca, né? Mas essa é a base do capitalismo, o conceito o conceito do capitalismo é a lei da demanda oferta e procura. Da oferta. Uhum. Essa é a lei do capitalismo. Né? Essa e ele é um estímulo enorme ao consumismo, quer dizer, e o consumismo está ligado ao nosso narcisismo de status, quer dizer, é quase impossível a mudança, né? Sim, mas era quase impossível também parar toda a indústria, parar todo o comércio, era quase impossível, e uma pessoinha invisível, chamada coronavírus, parou. Mas é como diz o Rogério, né, Beatriz? Eu paro, mas me reinvento. Corta-se uma cabeça, nasce outra. É impressionante, porque daqui a 2, 3 meses, quase que estará tudo de volta. Que mudanças reais nós teríamos na estrutura. Eu acho que, olha, particularmente, e outra questão, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. Todo mundo, nós temos uma campanha mundial, né, para stay home, quédate em casa, fique em casa, certo? Em 3 línguas. Olha, em alguns lugares a gente vê isso acontecer, em outros, assim, nenhuma consciência em relação a isso. O quanto que as pessoas vão mudar de verdade, sabe? O quanto que as pessoas vão mudar, né? A gente sabe que as mudanças são muito difíceis, né? Ô, Rogério. Não, o que aumenta é a solidariedade, eu acho. Isso é uma mudança pessoal. Mas é durante o problema. Solidários com os outros. Mas durante o tempo do problema. Durante o tempo do problema. Mas com mais gente solidária, hipoteticamente, uma sociedade poderia fazer, desde que houvesse uma mudança pessoal. Permanente.
Aí nós voltamos para uma mudança, a gente quer mudanças sociais amplas, que isso também tem que ver com estruturas políticas. Agora, as reais mudanças seriam sempre no nível individual, onde eu fico melhor depois que eu vivo alguma coisa ruim. E não fico pior porque vivi isto. Aí é que está, eu acho, um dos grandes problemas. Por que todos voltam a ser egoístas, retentivos, excluindo o outro e preconceituosos? E o filme Poço responde isso um pouco, né? Responde, mas dá uma ideia, depois dos 51, as lutas são tão grandes que os dois chegam mortos lá embaixo. Como se fosse quase impossível eu fazer uma mudança, vamos dizer assim, que houvesse um equilíbrio social em que todos fossem alimentados e que não houvesse preconceito. Mas, doutor Maia, Doutor Maia, se a gente sair assim dessa área romântica, é bem isso aí mesmo, não tem jeito. O ser humano ele é violento, o ser humano, nós, né? O ser humano ele é egoísta e ele sempre, se tem uma coisa aqui em cima da mesa, tem até aquela brincadeira do último falta luz e tem um último bolinho de arroz em cima da mesa, né? Na hora da janta. Quer dizer, quando a luz volta, alguém pegou. Até me lembrei... Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu me lembrei de 3 posições importantes, que é a nossa luta constante. A angústia, o medo e o terror. A angústia é uma sensação sem objeto. Eu não sei por que eu estou angustiado, eu devo descobrir, aí eu procuro então um caminho, uma terapia, uma coisa assim. O medo tem objeto. Eu tenho medo do meu vizinho, eu detesto esse por isso, por aquilo. E o terror é a guerrilha, eu não sei de onde vai vir. O vírus é a guerrilha, né? Ele é terrorífico, nos dá medo e também angústia, então se misturam os 3. Agora, para resolver isso, eu geralmente encaminharia para o Rogério. E eu para o doutor Maia e o Rogério junto. Eu fico melhor. E eu para maconha. Mas era o que eu estava pensando agora há pouco. Daqui a pouco eu vou decidir pela maconha, né? Olha só, a Mônica Weber Frank diz: bom dia, Beatriz, doutor Rogério e doutor Maia. O programa está excelente, como sempre. Tem uma ouvinte nova acompanhando, a minha querida amiga Magda. Diz para o doutor Rogério que a Magda e eu cursamos hotelaria, assim como ele, e também como ele, seguimos outros percursos profissionais. Agora, um abração para elas. Agora estamos reunidos graças a ti, Beatriz. Beijos e abraços a todos. Tem uma outra amiga aqui. Bom dia, Bea, Rogério e Maia, sobre as drogas. Bea, tu tem razão quando discutida somente do ponto de vista policial. Mas tenho uma pergunta para os doutores. Trabalho com adolescentes e estou assustada com a violência e abuso nos relacionamentos dos adolescentes. Como posso ajudar as meninas que sofrem violência dos namorados? Qual a melhor abordagem? Por que elas perdoam e voltam? Meu Deus, que impotência! É desolador ver as meninas lindas tentando esconder as marcas da violência. Eu trabalhei, né? Eu tive vamos dizer assim, lá no início da psiquiatria, né? O Maia era meu professor. O Maia era meu grande. Não, o Maia não era meu professor. O Maia é meu professor até hoje, né? Tá bom. Mas lá no final da década de 90, eu comecei a trabalhar com as irmãs da Copiosa Redenção, né, que é uma congregação católica, ali no bairro Navegantes, em Porto Alegre, com meninas adolescentes em alto grau de vulnerabilidade social e dependência química. E elas, todas elas, 90% das meninas que estão envolvidas com álcool, drogas, elas estão envolvidas com um bonitão aí que está manipulando elas e, de certa forma, influenciando e fazendo
com que elas acabem entrando na dependência química, né? Eu acho que tem que se